A paz do Senhor para todos, servos e servas do Deus Altíssimo. Como é que vocês estão? Estamos aqui para pregar mais um pouquinho da palavra do Senhor, para alimentar nosso espírito. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre a consequência dos pecados nas nossas vidas, né? Principalmente o pai de família, quando ele comete algum erro, isso não só vem para ele, mas acarreta problemas para a família inteira. E hoje estamos falando aqui de um grande homem da Bíblia, que era o rei Davi, que através de um pecado que ele cometeu, isso levou consequências para o resto da vida dele. E vamos ler um pouquinho da palavra, que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 12, que diz: O Senhor enviou Natã a Davi, e vindo a ele, disse-lhes: Havia dois homens em uma cidade, um era rico e outro pobre. O rico tinha numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre só tinha apenas uma cordeirinha, que ele comprara e criara, e que crescera com ele junto com seus filhos, comendo o seu pão e bebendo em seu corpo, e dormindo em seu seio, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, este não quis tomar das suas ovelhas e de suas vacas para cozinhar para o viajante que viera a ele, mas tomou a ovelha daquele homem pobre e preparou para aquele que viera a ele. Então acendeu sobremaneira o furor de Davi contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que o homem que fez isso é digno de morte. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e pus em teu seio as mulheres do teu senhor. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, acrescentaria muito mais. Como vocês devem saber, o pecado que Davi cometeu foi, naquele tempo, em tempos, todos os reis iam para a guerra. E isso foi desde o início da trajetória de Davi. Todas as batalhas que os homens dele travavam, ele estava lá presente. No início, como soldado, ele lutava. Mas depois que ele se tornou rei, ele estava lá sempre. Mesmo sendo rei, ele não lutava, mas estava lá para dar aquela moral, aquela força ao soldado que estava lá na batalha, né? Qual é o soldado que vai para uma guerra e ao olhar para trás ver o seu rei lá, dando aquela força? Ou nos nossos tempos modernos, qual é o presidente que, se fosse para uma guerra, que os soldados olhassem, vissem ele ali, mesmo que ele não lutasse, mas só a presença dele ali já daria uma coragem extra. Mas Davi, né, nesse ano, mandou Joabe, o seu general, mas ele não foi. Então ele ficou em casa ocioso, sem ter o que fazer, e à tarde, né, ele andando lá pelo seu palácio, viu a mulher, a Batseba, a mulher de Urias, que era um dos seus soldados, tomando banho. E aquilo chamou a atenção dele. Na passagem que a gente lê, a gente vê que um viajante veio até o homem rico. Quem é esse viajante? Quem é que anda pelo mundo a observar os seres humanos? Satanás, o diabo. Esse viajante era Satanás. E o homem rico era Davi. Satanás veio e, quando ele não quis ir para a guerra, Davi, que ficou em seu palácio ocioso, então Satanás sabia que aquela mulher tomava banho aqui naqueles horários, ou se não tomava, induziu ela a fazer isso. Então Davi, ao vê-la, a cobiçou. E a própria palavra diz, Jesus disse, se a pessoa olhar para uma mulher, mesmo que não tenha nada com ela, e a cobiçar no seu coração, já traiu, já cometeu adultério. E Davi, naquele momento que viu aquela mulher formosa, que devia ser uma mulher muito bonita para chamar a atenção dele, ele praticamente sucumbiu ao desejo da carne. Ele se esqueceu do próprio Deus, das promessas de Deus, de tudo que Deus tinha feito na vida dele. Ele esqueceu.
ele deixou que uma sugestão do inimigo tomasse conta da vida dele. Aquele desejo desenfreado, em vez dele ter caído em si, ter saído daquele lugar, ter ido orar pedindo perdão a Deus para que Deus tirasse aquilo da mente dele, não, ele deixou aquele desejo tomar conta, e aquele desejo veio com tanta força que cegou a visão espiritual dele, ele já não enxergava mais nada. E além de tudo, a mulher é casada, até isso ele não respeitou quando mandou chamar ela, e perguntou quem era aquela mulher, que disseram o nome dela, e que era casada com Urias, um dos seus soldados que estava lutando por ele. Mas nem isso aquebrantou o coração dele, nem isso chamou a atenção dele para a razão. Ele ficou cego pelo aquele desejo, que é perigo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, por isso que a gente tem que estar vigiando sempre. Aí tem um ditado mais certo que diz que os olhos não veem, o coração não sente. Então é através dos olhos que Satanás oferece as suas bandejas, as suas ofertas. E se a gente deixar que nossos olhos vejam e vá para o coração, a gente pode cair a qualquer momento, por isso que a gente tem que estar sempre vigiando. E Davi caiu nesse pecado horrível e não enxergou mais Deus, nem lembrou mais de Deus, deixou que o pecado, o desejo carnal, tomasse conta da sua mente, turbasse seu coração, botasse uma nuvem de fumaça nos olhos, que não estava enxergando mais nada, só aquela mulher, aquele desejo, tinha que tê-la a qualquer preço, e sem pensar nas consequências que viria. Porque todo pecado tem uma consequência. Deus perdoa a gente do pecado. Mas a consequência que aquele pecado traria, Deus deixa que aconteça na vida para que a pessoa amadureça e aprenda com seus erros. Ele perdoa, mas isso não quer dizer que você vai escapar da consequência do seu erro. Você vai passar pela essa consequência querendo ou não, para que possamos aprender. Então Davi mandou chamar aquela mulher lá e trouxe ela para o seu palácio e deitou com ela. E ela engravidou, então ela mandou avisar ele que estava grávida. Ele, ao invés, já tinha cometido um erro terrível, foi cometendo um erro atrás do outro. Mandou chamar o marido da mulher que estava na guerra e mandou que ele se deitasse com ela para jogar aquele filho para o rapaz, para Urias. Mas o cara era tão honrado que ele disse a Davi, meu senhor, como é que eu posso ir deitar lá com minha esposa, ficar na minha casa enquanto meus colegas lutam lá e morrem por nós? Então, mesmo Davi mandando, ele não quis, ele não foi, ele saiu para fora e ficou dormindo junto com os soldados que estavam fazendo a guarda do palácio. Ele não quis ir. E Davi fez de tudo, mas não adiantou. Então, como último ato de desespero de um pecado terrível que ele tinha cometido, Davi, que ficou cego, então ele planejou a morte do homem para ficar com a esposa dele. Então mandou uma carta de sentença para entregar ao general pelo próprio Urias. Mandou uma carta dizendo que era para o general, coloca ele no lugar da batalha onde estava mais forte para ele perder a vida, para Davi ficar com a mulher dele. Olha que perigo, olha que maldade. E ele ficou cego, ele nem pensou que estava tirando a vida de uma pessoa inocente, um homem honrado que o respeitava, mas ele estava cego pelo desejo carnal que Satanás tinha implantado no coração dele. Isso é sério, meus irmãos. Então ele mandou uma carta pelo próprio Urias, e Urias, coitado, inocente sem saber, estava levando a sentença da própria morte nas mãos. E ao entregar ao general, o general leu e mandou ele lá para a batalha e ele perdeu a vida. E Davi trouxe a mulher de Urias, que agora era viúva, e trouxe para o palácio, para ficar com ela. Mas as consequências desse pecado terrível acompanhou Davi até o último dia de vida dele.
primeira consequência foi que o filho que ele fez na Batseba, na mulher do finado Urias, Deus não permitiu que vivesse e morreu. Depois veio a morte do seu primogênito, do seu filho mais velho, que seria seu sucessor. Morreu também que o irmão Absalão matou o filho de Davi mais velho. Porque esse filho de Davi, o mais velho, tinha abusado da própria irmã. E depois Absalão tentou tomar o trono de Davi. Davi teve que fugir. E foi uma consequência atrás da outra até o último dia de vida dele. E mesmo quando ele estava no leito para morrer, houve mais uma trama envolvendo um dos filhos dele também, que era Adonias, que pela lei seria o sucessor de Davi após a morte. Mas Davi já tinha prometido a Salomão, o segundo filho que ele teve com a Batseba, que seria o rei que sucederia ele no trono. Então houve uma trama entre irmãos e Adonias acabou perdendo a vida também. Tudo consequências de um ato irresponsável de Davi, lá no início. Aí isso a gente tem que levar para a nossa vida também. Porque Satanás, ele fica ao derredor da gente, ele não pode nos atacar diretamente, que Deus não permite. Então ele usa artifício. Ele observa a maneira que a pessoa age no seu dia a dia e consegue ver o ponto mais fraco de cada ser humano e investe ali naquele ponto fraco para que a pessoa caia. Mesmo a gente estando debaixo da graça do Senhor, mesmo a gente estando na igreja, congregando, certinho ali, mas um vacilo da gente pode acabar com a vida da gente. Por isso temos que estar sempre vigiando. Sempre vigiando. Isso vale para tudo. Tem pessoas que é fraca por bebida, outros por mulheres, outros nas drogas, outros na desonestidade. Cada ser humano tem um lado, um ponto fraco, onde a gente deve trabalhar o tempo todo para não cairmos. Servir a Deus é estar alerta o tempo todo. Muitas pessoas acham que ao se converter se tornam super-homens, que está protegido e blindado de tudo. Deus protege, mas você tem que fazer a sua parte. Deus não está dizendo que tem uma rua ali que você sabe que se passar por ali vai ser assaltado. Diz, não vou que Deus me protege. Deus protege sim, numa situação onde você não tem jeito nem saída, mas você tem que fazer a sua parte. Você sabe que ali tem assalto, não vá, desvia. Foi para isso que Deus te deu um cérebro para você pensar. Porque não podemos jogar toda a responsabilidade das nossas vidas nas costas de Deus e a gente ficar de braços cruzados sem fazer nada. Ele faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. Ele age quando não há saída para o ser humano. Então devemos estar sempre em alerta e ter cuidado. Assim como Davi caiu, nós podemos cair também a qualquer momento se nos desviarmos dos propósitos que Deus colocou nas nossas vidas para nós. E é assim, temos que ter o maior cuidado, mesmo dentro da igreja, mesmo orando, isso vem consequências na nossa vida. Porque nós pecamos o tempo todo, nós somos falhos, somos seres humanos, por isso que estamos debaixo da graça do Senhor e temos que estar se pegando todo dia com Ele. E é isso, meus irmãos. A consequência de um pecado pode ser acarretar para o resto da vida. Por isso que temos que estar alerta. E se a gente pecar, se a consequência fosse só para nós, ainda seria ruim. Mas quando a gente é pai de família, quando a gente tem uma família, e a gente, Deus, Jesus Cristo, Deus nos colocou, quando Ele fez a família, nos colocou como cabeça da família. Né? Jesus é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da sua família. Então, quando
No Jardim do Éden, quando Eva pecou, quando ela comeu do fruto, não aconteceu nada. Só veio se abrir os olhos depois que Adão comeu do fruto, porque ele era o cabeça. A responsabilidade de cuidar do jardim estava sobre ele, não sobre ela. Então a responsabilidade física e espiritual da família está sobre o homem, não sobre a mulher. A mulher é a ajudadora, mas o responsável é o homem. Todo ato que você faz, você homem, casado, que tem família, qualquer ato que você faça, não é espinga em você somente, mas em toda a sua família, na sua esposa, nos seus filhos, seu pai, sua mãe. Quando se você é um cara que bebe, um cachaceiro, você se enche de cachaça lá fora quando você chega violento, agredindo sua esposa com palavra ou até com violência mesmo, física, e seus filhos ouvem isso, eles levam como consequência para o resto da vida. Aí seu filho cresce vendo aquilo, vai ser agressivo também com a esposa dele. Então nós que somos pais de família, a gente tem que dar exemplo para que nossos filhos aprendam bons exemplos e não maus exemplos. Então, meus irmãos, se você tem família, se você é pai de família, cuida da sua família, seja exemplo, dê exemplo e ore a Deus para não cometer esse tipo de coisas que lhe acarrete consequências, não só para você, mas para a sua família, porque sua família não tem culpa dos seus atos, mas você tem culpa dos seus atos. Então, meu irmão, vamos nos cuidar. E você que é solteiro, que pretende ter família, tome o exemplo dos outros, para que possa ter uma boa conduta. Se apegue com Jesus Cristo, porque Ele é o melhor exemplo para nós seguirmos. Esse foi mais um videozinho, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para alguém que está precisando. Deixe o like e o seu comentário, que é muito importante. Sua opinião é importante. E vai desculpando aí os maus erros, mas é assim mesmo. Aqui o centro é o Senhor Jesus, a palavra dele que tem que ser pregada e dita todos os dias. Então fique na paz, Deus abençoe cada um que vai assistir esse vídeo. E até o próximo, querendo Deus.